Então, esse tema, gente, é importante para que você entenda o que você precisa fazer. Por que será que o seu peso estagnou? Está tentando emagrecer, o peso não está mais caindo? Por que será que esse peso não está mais caindo? O que será que você pode estar fazendo de errado? O que sinaliza um peso que não está mais saindo do lugar? O que será que está acontecendo aí que seu peso não quer mais cair? Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo por que o teu peso não está mais caindo, por que você não está mais conseguindo emagrecer, e entendendo estratégias que você pode incluir para poder voltar a fazer esse peso cair. Então, duas coisas importantes. Se o peso estagnou, por que ele estagnou? Por que o peso estagna? Segundo ponto, como que eu faço esse peso voltar a cair? Porque o que acontece na maioria das vezes? Quando vocês estão tentando emagrecer e o peso para de cair, vocês fazem o quê? Se desanimam, se desesperam e começam a cortar tudo loucamente. E é aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. Sair cortando tudo desesperadamente. E é justamente isso que vocês fazem na maioria das vezes. Estou tentando emagrecer, meu peso não está caindo, eu vou sair cortando tudo. Não é isso que vocês fazem? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque o peso parou de cair que você tem que sair cortando tudo. Pelo contrário, a gente tem que perguntar, gente. O processo de emagrecimento é sempre um processo de construção, de questionamento mesmo. Por que meu peso parou de cair? O que eu posso fazer que eu tenho que botar aqui na minha rotina para esse peso voltar a cair? É esse entendimento que eu quero que vocês tenham, porque, na verdade, a maioria das mulheres que chegam até mim chegam cortando tudo, sem nutrientes, com o corpo completamente inflamado, e aí que não vai emagrecer mesmo. Porque vocês entendem que se o peso estagnou, tem que tirar mais coisas. Na maioria das vezes, essa é a cultura de vocês. Meu peso estagnou, eu tenho que cortar, eu tenho que tirar. Então, eu quero que você saia daqui hoje com essa clareza. Não é cortando, não é tirando tudo da alimentação que você vai fazer o seu emagrecimento voltar a acontecer. O teu emagrecimento, ele depende de um corpo que está bem nutrido, ele depende de um corpo que está desinflamado, ele depende de um metabolismo que está funcionando como precisa funcionar. E o corpo, o que você sempre precisa pensar? O corpo, gente, ele não quer emagrecimento. O emagrecimento tira o seu metabolismo da zona de conforto. Então, a grande verdade é que o seu corpo quer mais que você coma. Ele quer mais que você consuma, que você ganhe peso mesmo, porque para ele aquilo ali é uma proteção. Então, quando você começa a tentar emagrecer, aquilo para o seu corpo ele entende quase como uma agressão. E ele tenta a todo momento driblar o seu processo de emagrecimento. Por mais benéfico que o emagrecimento seja hoje para a sua saúde, o teu metabolismo não quer que aquilo aconteça. Ele não quer que você emagreça. Ele quer que você continue como você está. Então, é por isso que uma das estratégias que a gente vai falar aqui hoje é sobre ciclar estratégias. Não dá para você, muitas vezes, o que acontece? Vocês perdem 5, 10, 15 quilos e continuam fazendo a mesma coisa por muito tempo. E aí você não entende mais por que não está dando resultado. E é exatamente por isso. Para de dar resultado, porque aquilo que te deu resultado no início não vai mais servir. O corpo já acostumou, já estagnou. Tem que mudar a estratégia. Se você quer perder 2, 3, 5 quilos, às vezes você vai seguir ali com uma mesma alimentação e vai alcançar esse objetivo. Agora, pensa comigo, se você quer emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos, tem que ciclar a estratégia. Você não vai conseguir chegar lá, nesse emagrecimento todo, fazendo exatamente a mesma coisa. Mesmo que o que você faça seja super saudável. Então, os resultados que vocês veem das mulheres que eu posto aqui foram exatamente isso. Mulheres que muitas vezes chegaram até mim desesperadas, com metabolismo lento, com o corpo inflamado, cortando tudo da alimentação. E quando elas entenderam quais estratégias precisavam ser feitas, como fazer esse corpo desinflamar, como fazer regeneração metabólica, como dar para o corpo os nutrientes que eles precisavam, a maioria delas passou a comer mais e emagrecer. Por quê? Porque aprendeu a fazer as estratégias corretas, aprendeu a desinflamar esse corpo, aprendeu a dar nutrientes para esse corpo. E esse é o segredo para o peso parar de ficar estagnado. Esse é o segredo para o teu emagrecimento continuar acontecendo. O ciclo de estratégias, a troca do que você está fazendo, colocar mais nutrientes no processo,
Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda: como o seu corpo está hoje? Você se sente saudável? Você tem muitos sintomas? Você vive se sentindo mal? Vive com mal-estar? Vive tendo, sei lá, dor de cabeça, cólica, dor no corpo, né? Nossa live de terça foi sobre dor no corpo. Se você hoje tá cheia de sintomas, é o intestino que não funciona, tem insônia, tem candidíase, tá cheio de problema, esse é o primeiro passo. Esse peso não vai cair de forma fácil enquanto você não aprender a solucionar todos esses problemas. Enquanto você não aprender a dar nutrientes para o teu corpo para poder te ajudar a solucionar tudo isso. Então, o primeiro passo hoje é entender como que o seu corpo está. Quando você olha para os seus exames, né? Foi a live de outro dia, 5 exames que mostram que teu corpo está inflamado e que você não vai conseguir emagrecer. A live de semana passada. Pensa comigo, se hoje você tem um corpo cheio de sintomas, se hoje você tem um exame que está todo alterado, como você quer que o seu peso saia do lugar? Ou seja, temos um corpo que está vivendo um monte de desequilíbrio. Desequilíbrio fisiológico, metabólico, é um corpo que está inflamado, é um corpo que está te mostrando que ele não está bem. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, arrumar a casa. Eu preciso entender se tem deficiência nutricional e eu preciso resolver essas deficiências nutricionais. Eu preciso dar suporte para esse corpo funcionar de forma adequada. Eu preciso entender aí como que esse metabolismo está funcionando. Então, eu olho para esses exames, eu olho para os teus sintomas para poder entender como, de fato, hoje está a tua saúde. Porque se o corpo está todo inflamado, isso tem que ficar muito claro para vocês. Um corpo inflamado emagrece com muita dificuldade, com muito esforço, com muito sacrifício. Então, às vezes, esse foi o grande X da questão. Você só tentou começar uma nova dieta. Uma dieta radical, uma dieta restritiva, uma dieta que não tinha o objetivo de te desinflamar, de resolver as deficiências nutricionais, de melhorar os teus sintomas. Quando você faz isso, aí que esse peso vai parar mesmo de cair rápido. Por quê? Porque não cuidamos da base, não arrumamos a casa. O principal que tinha que ser feito não foi feito. Então, essa é a primeira coisa: solucionar o problema lá da raiz. Não é simplesmente vou numa nutricionista para pegar uma dietinha para perder 5, 10, 15 quilos. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu metabolismo, o que o meu corpo está querendo me dizer, por que eu não estou conseguindo emagrecer. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam ganhar autonomia no processo de emagrecimento, é justamente sobre isso que eu estou falando. Você precisa entender se todo dia você tem dor de cabeça, esse corpo está com algum problema, esse corpo está com algum desequilíbrio. E emagrecer estando com o corpo que está com desequilíbrio vai ser muito difícil. Se todo dia você sente, toda menstruação, você tem cólica forte, se você vive cheio de dores no corpo, o seu corpo está te sinalizando, ele está te mostrando, ele está em estado de alerta. Olha, não está tudo bem aqui não. Mas você está ignorando. Você simplesmente quer uma nova dietinha para poder perder peso. Então, não é só uma nova dietinha que você precisa. Você precisa cuidar da base. Se o peso está estagnado, vamos olhar para os teus sintomas, vamos olhar para os teus exames, vamos olhar para a tua saúde. Tá dormindo bem? Não tá? Como é que tá o teu intestino? Funciona todo dia? Essas fezes estão como deveriam estar? A gente tem que olhar lá para a base, gente. Então, a base tem que estar bem feita. O corpo tem que estar desinflamado. Você tem que estar com o corpo saudável. O corpo tem que estar desinflamado para permitir o seu emagrecimento. Um corpo todo cacarecado, eu posso dizer assim, ele vai ter muita dificuldade de fazer com que você consiga emagrecer e mantenha esse peso perdido e consiga chegar onde você quer. Porque às vezes você perdeu 2, 3 quilos, mas você quer perder 10, você quer perder 15, você quer emagrecer 20. Como vai sair dos dois? Porque os primeiros quilos, muitas vezes, vocês conseguem com facilidade. Qualquer mudança qualitativa traz 2, 3 quilos a menos. Ah, estou exagerando um pouquinho. Se eu posso exagerar um pouquinho menos, muitas vezes já perde o pezinho inicial. Mas e aí? Como sair disso aqui? Esse é o problema. É aí que vocês muitas vezes desanimam. Começa a estar animada, daqui a pouco o peso estagna e vocês desanimam.
Então, eu quero que você entenda, se hoje o teu corpo está cheio de sintomas, se hoje você está com os exames todos alterados, o problema tem que ser cuidado. A base do teu corpo, da tua saúde, tem que ser cuidada. Senão vai ficar muito difícil emagrecer. Quer um exemplo mais claro? Se você hoje tem pré-diabetes, se você tem resistência à insulina, se você tem uma pressão que está toda descontrolada, se você está ali com colesterol alto, triglicerídeo alto, você acha mesmo que é só fazer uma dietinha qualquer para emagrecer? Você entende que é um corpo que está vivendo vários desequilíbrios? É um corpo que está inflamado? Enquanto não cuidar de tudo isso, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Aquela coisa de, nossa, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Vai continuar sendo muito difícil mesmo. Tem que cuidar da causa. O que foi que fez você alterar esses exames? O que você está fazendo na tua rotina, nos teus hábitos, que aumentou o teu colesterol, que te deixou pré-diabética, que aumentou o teu triglicerídeo? O que está acontecendo aí na tua rotina alimentar que precisa ser cuidado? Então, esse é o primeiro passo. Um corpo inflamado, um corpo com muitos sintomas, exames muito alterados, dificultam o teu processo de emagrecimento. Então, o que precisa ser cuidado? A base. E a base está onde? Na melhora dos teus exames, na redução dos teus sintomas. Essa é a base do emagrecimento. Cuidando da base, fica muito mais fácil que o peso não estagne. A base é promover saúde, é desinflamar. Fazendo isso, a gente vai olhar por que o peso está estagnado. Então, a primeira coisa que eu falo, primeira coisa é, se o teu peso não está saindo do lugar por nada, primeiro ponto, será que você realmente está conseguindo comer de forma saudável ou você está completamente desconectada com a sua alimentação? Lari, como assim? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes vocês estão comendo em excesso e não estão percebendo, não estão se dando conta. Sabe qual é o grande problema? Muitas mulheres comem pouca comida, comem menos do que precisam e beliscam muito. Os beliscos, gente, têm uma caloria que muitas vezes vocês não... Exatamente, Tônia. O diário ajudou muito, né? Os beliscos, eles têm uma caloria que a gente nem imagina. É muita caloria, gente. Um pacotinho pequeno de amendoim já tem 100 e poucas calorias. Um pedacinho de bolo, 200 calorias e por aí vai. Vocês vão beliscando e consumindo uma quantidade de calorias absurda. Então, primeiro passo, vocês acham que o peso está estagnado e desanimam porque não estão enxergando onde está esse excesso. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, registra, anota, a Tônia está falando aqui, diário alimentar. Sabe por quê? O diário, gente, é registrar tudo que você está comendo. Quando você registra, você pensa, você se conecta, você sai daquele automático. Você consegue olhar para o que você está fazendo. Você consegue visualizar. Caramba, comi bolo 4 vezes essa semana. Caramba, comi um docinho 3 dias nessa semana. Nossa, comi salgadinho 4 dias na semana. Tá ali a caloria. Ela existe. Você só não está percebendo. Por quê? Porque são coisinhas pequenas. Você esquece. Ao longo de 1, 2, 3 semanas, você nem se tocou que comeu aquilo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que a gente estava conversando, ela viu, caramba, meu café da manhã de ontem foi um salgado. Há 2 dias atrás eu também comi salgado. E são coisas que vão no automático, porque na rotina louca, no dia a dia, vocês estão se alimentando de forma automática. Ou pior, com medo da comida, querendo emagrecer porque o peso estagnou e comendo pouco. Vocês precisam enxergar, eu falo isso todos os dias, e eu acho que eu vou terminar a vida falando, porque são muitas mulheres que fizeram dieta a vida inteira. Vocês ficam achando que o problema está na comida, e o problema não está na comida, o problema está no excesso, não é a comida na maioria das vezes, está no belisco, está na besteirinha. Então, o que vocês precisam fazer? Olhar para isso, visualizar isso, para conseguir minimizar esse excesso de calorias. Porque muitas vezes o peso está estagnado porque você está consumindo uma quantidade grande de caloria e não está conseguindo enxergar. A maioria, eu posso dizer, gente, que 60% das mulheres beliscam mais do que imaginam. E talvez você vai entrar aqui e vai dizer que esse não é o seu caso. Mas muito provavelmente é.
Sabe aquele biscoitinho que te oferecem no trabalho e você come? Você come o biscoitinho no trabalho, você come o bolinho que te oferecem, você compra o amendoim no trânsito, o amendoim no sinal, você come aquele chocolatinho à noite depois do jantar e por aí vai. Então tá cheio de pequenas calorias entrando no teu dia que você não está conseguindo visualizar. Então eu preciso que você traga atenção. Vocês não têm ideia, a Tônia falou aqui do quanto que ela já emagreceu depois que ela começou a fazer o diário alimentar. E isso é uma coisa, gente, feita por vocês. Não sou eu que estou falando que vocês precisam de mim para. É você fazer. É você começar a partir de amanhã. Amanhã, sexta-feira, começa a anotar. Começa a anotar onde está o teu excesso, porque talvez você coma aí no fim de semana. Às vezes você come durante a semana 1.200 calorias, no fim de semana você come 4.000 calorias e não está enxergando. Eu conversei isso hoje com essa mulher, né, que eu tô falando para vocês. Ela falou, eu falei para ela, pensa comigo, se no fim de semana do domingo você já começa o domingo comendo um pastel com caldo de cana, será que você não vai fazer isso? Olha aí, 7 quilos. Quando ela anotou as azeitonas, é muita coisa, gente. Vocês não percebem. O belisco tem uma caloria gigante que vocês não visualizam. É isso. É muito sério isso. E é algo que é feito por vocês, é você registrar o que você está fazendo. É você registrar esses biscoitinhos que te oferecem, você come. É você registrar o pedacinho de bolo. Eu não estou dizendo, quem me conhece sabe, eu sou zero radical, eu sou zero restritiva. Mas se o teu objetivo é emagrecer, não dá para se permitir comer tudo que tem vontade. Porque esse tudo, esse pouquinho, esse biscoitinho, está somando uma caloria vazia, não te dá nutriente, está piorando os teus exames, está aumentando o colesterol, está aumentando o triglicerídeo, e está te deixando pré-diabética, e você não sabe o que é, você nem imagina. E com isso você vai cortando da comida, cortando cada vez mais. Quanto mais você corta, mais sem nutrientes você fica. Quanto mais você corta, mais inflamado, quanto mais comida, né? Quanto mais comida você corta, mais inflamado esse corpo fica, mais lento esse metabolismo fica, porque ele depende de nutriente para emagrecer. Então, olha o problema instalado. Então, eu tenho que te dizer que o primeiro erro que você comete hoje é justamente beliscar muito. É justamente não estar se dando conta. E o conselho que eu tenho para te dar é diário alimentar. Anota. Anota que você vai começar a perceber onde podem morar os teus excessos. Por quê? Porque você precisa colocar esse metabolismo para acelerar. Você precisa colocar esse corpo para desinflamar. E reduzir o excesso faz teu corpo desinflamar. Reduzir o excesso faz déficit calórico. Então, primeiro passo hoje, vamos controlar beliscos, controlar excessos. Fazendo como? Registrando eles e perdendo medo da comida. Porque é da comida que você vai tirar nutriente. É comendo comida que você vai fazer regeneração metabólica, botar intestino para funcionar. Tudo começa na comida. Não é comer mais, é comer melhor. Não é comer menos, é comer com mais qualidade. É comida que você precisa para poder desinflamar, para poder acelerar metabolismo. Não é cortar a comida, é cortar excesso. Onde estão os seus excessos hoje que você não está enxergando? Por quê? Porque você está sempre no automático. Então, registra isso. É a melhor forma de controle de excesso. Segundo ponto. Lari, não é o meu caso. Não belisco muito, não é o meu caso. Ok. Talvez o seu caso hoje seja esse que eu vou falar agora. Talvez o teu grande problema hoje seja fazer muito do mesmo. Sabe a mulher que faz jejum, dá muito certo, perde 5 quilos fazendo jejum intermitente e agora não está mais perdendo nada? Por que não está mais perdendo nada? Porque o corpo acostumou. A estratégia foi ótima, deu certo de início e agora estagnou. Por que estagnou? Porque o teu corpo ele tenta se adaptar o tempo todo daquilo que você está fazendo. Ele fala, e isso aqui, querida, já entendi. Você perdeu e parou. Ou seja, segunda estratégia, ciclar a estratégia. Se você fez jejum por muito tempo, te ajudou a perder os 5 quilos, ótimo, que bom, mas você quer perder 10? Precisamos mudar a estratégia para conseguir perder mais 5. Se você fez o jejum, agora é hora de parar, vamos para outra estratégia. É aí, gente, quando a gente fala em jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica, isso tudo são estratégias que servem justamente para isso,
para serem cicladas. Fiz por muito tempo, pronto, qual vai ser a próxima? Fiz por muito tempo, pronto, qual vai ser a próxima? Ciclar. Então, pensa comigo. Quando eu falo em ciclar estratégia, até aquela coisa de, ai, todo dia eu como mamão com aveia e ovo no café da manhã. Chega, tá fazendo isso há muitos meses, troca. Passa a comer de manhã, ao invés de comer um ovo com uma mão, muda a fruta, muda o tipo de proteína. Tá comendo ovo, muda para o queijo. Tava comendo o ovo de uma forma, coloca mais tempero, coloca nutriente nesse ovo, coloca uma cúrcuma. É mudar, gente. Não adianta ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. O corpo acostuma. Então, não é para você se frustrar que o jejum intermitente que te fez perder 5 quilos não está mais dando certo. É para você entender que naquele momento aquela estratégia não está mais funcionando para você. Opa, isso daqui funcionou, agora eu preciso mudar de estratégia. Ah, o mamão que eu comia todo dia ajudava o meu intestino e não está mais ajudando. Ótimo, você não precisa só do mamão para soltar o teu intestino. Tem um monte de fruta que tem fibra, tem um monte de fibra de adição, tem o feijão que tem fibra pra caramba. Então, muitas vezes, vocês acham que um alimento é milagroso. Não existe alimento milagroso. Existem estratégias nutricionais que vão te levar ao teu emagrecimento. Fez, próxima. Fez, próxima. Por isso que a gente precisa ter autoconhecimento. Do tipo, caramba, já fiz isso por muito tempo. Preciso mudar. E às vezes a mudança é uma bobagem. É uma fruta que você troca, é um tipo de proteína. Por isso que eu sempre gosto de explicar para vocês o que é carboidrato, o que é proteína, o que é fibra, para que vocês comecem a entender e saibam fazer essas trocas também. Nossa, a Lari falou que eu preciso ciclar o tipo de fruta. Que outra fruta que eu gosto que eu comeria aqui? Lari falou que eu tenho que mudar a proteína. Quem eu posso comer que é proteína que entraria no lugar do meu ovo? Mais uma vez, gente, autonomia no processo. Vocês sabem, eu estou aqui sempre ensinando vocês, para que vocês entendam o que precisa ser feito, para que vocês coloquem a mão na massa para finalmente alcançar o emagrecimento de vocês. Para que vocês entendam, cara, por que parou? Não é para largar tudo para o alto, porque o que acontece, na verdade, no fundo, é o seguinte: o peso para de cair, vocês falam, chega, vou parar. Tô cansada, parei a dieta, parei de fazer. Não, parou por quê? Como é que tá o teu exame? Como é que tá o teu corpo? Tá cheio de sintoma? O que você pode ciclar aí de estratégia? Tá comendo muito belisco? O que está acontecendo? É você, não é parar, gente. O teu emagrecimento, ele vai te trazer tua saúde. E a tua saúde, ela vai melhorar os teus exames, ela vai melhorar essas dores no corpo que você vive sentindo, ela vai melhorar a tua dor de cabeça, ela vai fazer você viver com mais energia, com mais disposição, vai fazer você render melhor no teu trabalho. Então, olha a vitalidade. Olha o que cada um sabe de si. Onde que o teu emagrecimento hoje vai te levar? O que de bom o teu emagrecimento hoje vai trazer para a tua saúde? Então, é isso que você tem que pensar. Não é, larguei a dieta. Chutei o balde. Cansei. Cansou do quê? De você mesma? Cansou da tua saúde? Cansou de fazer o que precisa ser feito? A tua saúde é para a vida toda. Então, não tem por que cansar. Vê se você pega, você precisa de um trabalho para se sustentar, certo? Você precisa de um trabalho para pagar suas contas, certo? Vê se um belo dia você acorda e fala, cansei, não vou mais trabalhar não. E para. E fica aí, sem trabalhar. Você pode fazer isso? Isso vai te levar aonde? À falência, porque as contas vão chegar, você não vai ter de onde tirar mais dinheiro para pagar as contas, não é verdade? Então, a mesma coisa é a tua saúde. Chega. Para de jogar a tua saúde para o alto. Para de brincar com a tua saúde. Emagrecimento não é estética, não. A gente está falando da tua vida, da melhora dos teus exames, da melhora da tua disposição, do teu rendimento, da tua energia. É a tua saúde que está em jogo. Então, não dá para você ficar achando que larguei, chutei o balde. Chegou o feriado, não consegui mais voltar. Não, gente, não é assim. Chegou o feriado, viveu o feriado, saiu, comeu, ótimo. Volta para a rotina saudável. Volta para o lugar. Vamos fazer o que precisa ser feito, porque é a tua saúde que está em jogo. É o teu cansaço, é você se arrastando, é a roupa que não está cabendo, é o corpo que vive cheio de dor. O que hoje que o teu emagrecimento te traria de positivo? Anota isso
para que isso te motive, para que você lembre todos os dias que você precisa disso, para que você tenha força de vontade, para que você preencha o diário alimentar e consiga enxergar os teus excessos, para que você consiga parar para pensar e entenda que é hora de ciclar a estratégia, para que quando o peso estagne, você pare de desistir, você não jogue tudo para o alto. Não tem nada para se jogar para o alto, a gente está falando da tua saúde. Exagerou? Volta. Comeu em excesso? Volta. É rotina. É rotina. E quanto mais você repete, mais o teu corpo internaliza aquilo. Então, isso é o mais legal. Não é para você ficar mais entrando e saindo de dieta. É para você criar uma nova rotina alimentar. Quanto melhor você se alimenta, mais o teu corpo te pede aquilo ali. Mais ele pede que você volte para aquela rotina. Essa é a grande verdade. O doce que você come hoje e ama, daqui a pouco, quando você reduzir a quantidade, você vai ver que não precisa mais daquele doce enorme, vai ver que aquele doce hoje em dia te enjoa, vai ver que não é mais tão gostoso assim. Sabe aquela coisa que a gente ama? E aí, depois de um tempo, a gente come de novo e fala: isso daqui mudou o sabor? Muitas vezes não é o sabor que mudou, foi o teu paladar que mudou. E é isso que eu quero que você aprenda aqui. Que você não fique mais refém, mais presa à dieta, mas que você construa autonomia e entender. Calma aí, meu peso estagnou? Paciência. Deixa eu entender aqui o que eu posso fazer agora. Eu fiz o jejum intermitente e não está mais dando certo? Eu vou parar com o jejum intermitente. Mas será que eu posso botar mais legumes no meu almoço? Será que eu posso trocar o tipo de proteína? Estou comendo muito frango no almoço. Eu vou comer ovos, eu vou fazer um omelete. Eu estou comendo muita carne vermelha, eu vou diminuir, vou comer mais carne branca, que é menos inflamatório. Eu estou todo dia à noite comendo sanduíche, eu vou trocar, eu vou botar uma crepioca, eu vou botar para um omelete. É ciclar estratégia, é ciclar, gente. Eu estou comendo muito carboidrato, eu vou dar uma reduzida aqui nesse carboidrato. Eu vou ficar uma semana comendo um pouco menos, daqui a pouco eu volto. E olhando para a balança. A balança, ela é só um termômetro. Muitas vezes vocês, né, mulheres, então, consideram a balança como um inimigo. A balança não é sua inimiga, mas eu preciso que você pare de se pesar loucamente todo dia. Porque quando você fica feito louca se pesando todo dia, você vê o peso subindo e descendo todo dia. Um copo de água que você toma, e se você se pesar agora, e se beber 2 copos d'água e se pesar de novo, 1 copo d'água, o peso já vai mudar. Esquece a balança. Não é a balança que vai mostrar, é o teu comportamento, é o teu pensamento, é você se conectar com o que você está comendo, é você sair do automático na tua alimentação. A balança é só um termômetro, ela só te mostra o que você está fazendo, só. Então a balança te mostra se o que você está fazendo está dando certo, se o que você está fazendo não está dando certo. E não é para você pegar e ficar enlouquecido e desistir. É para você entender assim, ó, meu peso estagnou, preciso mudar a estratégia. Meu peso estagnou, eu preciso de ajuda para entender por que ele estagnou. E é justamente por isso, gente, que eu estou aqui toda terça e quinta-feira fazendo live para vocês, trazendo conteúdo, ensinando. Todo dia tem conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo no Instagram. Para quê? Para que vocês ganhem essa autonomia. Caramba, o peso estagnou, a Lari falou que não é para me desesperar. Lari falou que é para eu parar de me pesar todo dia. Pesa menos, pesa uma vez na semana. Por quê? Porque a mulher já é naturalmente ansiosa. Se ficar nessa loucura de se pesar todo dia, quantas mulheres chegam até mim se pesando 2 vezes, de manhã e de noite, o peso vai mudar, gente. O peso muda, ele vai mudar, é natural que ele mude. O de qualquer pessoa vai mudar. Então, reduz a balança como um ditador e pensa que você precisa se conectar. O que vai fazer o seu peso hoje, que está estagnado, começar a cair de novo, é esse entendimento de onde estão os excessos, se o meu corpo hoje me favorece o emagrecimento, se é um corpo que está com bons exames, se é um corpo que está desinflamado, se é um corpo que eu estou dando suporte nutricional, se eu estou dando nutrientes nas minhas refeições, ou se eu estou comendo ali, só fazendo déficit calórico. Porque olha só, vamos pensar num exemplo aí? Vamos supor que você hoje coma 5.000 calorias. Você come de manhã 2 pães, aí no teu almoço você come 2 pratos de macarrão, aí no lanche da tarde você come um pacote de biscoito,
À noite você come aí, sei lá, um hambúrguer com batata, sei lá, um milkshake, come meia barra de chocolate e por aí vai. Fechou o dia. Se você faz isso tudo, e isso tudo te dá aí, vamos por 4.000 calorias, se você reduzir isso para metade, de cara você vai emagrecer. Por que você vai emagrecer de cara? Porque você vai ter feito déficit calórico. Então, se você reduz o pacote de biscoito para meio pacote, os dois pratos de macarrão para um prato de macarrão, à noite você diminui um pouquinho ali do que você estava fazendo, no café da manhã de 2 pães você reduz para 1. Você concorda comigo que fez déficit calórico vai emagrecer no primeiro momento? Vai. Mas esse corpo está saudável? Esse corpo está bem nutrido? Esse corpo, né, tá ali com capacidade de desinflamar, de fazer regeneração metabólica? De jeito nenhum. Então, num primeiro momento, emagrecer é fácil. Se faz déficit calórico, fica mais fácil emagrecer no primeiro momento. Porém, a longo prazo, não adianta só pensar no déficit calórico. Além de promover déficit calórico, eu preciso dar nutrientes para esse meu corpo. Eu preciso dar nutrientes para esse organismo. Eu preciso desinflamar. Eu preciso fazer regeneração metabólica. Eu preciso de nutriente. Então, o processo de emagrecimento é muito mais do que só cortar, só fazer déficit calórico. Tem que ter nutrientes. Será que o teu corpo hoje está bem nutrido ou você só está cortando tudo? Será que você está comendo uma alimentação pobre em nutrientes e é por isso que o peso está estagnado? É muito do mesmo? O peso não vai sair do lugar. Então, esse é o próximo passo, o próximo ponto que eu tenho para te dizer. Se você come muito belisco e não está percebendo, o peso vai continuar estagnado. Tem que olhar se você não está beliscando muito. Se você não cicla a estratégia, está comendo saudável, mas está fazendo muito do mesmo, o peso vai continuar ali no mesmo lugar, vai continuar estagnado. Terceiro ponto, se você só corta, só faz dieta louca, radical, restritiva, só faz muito do mesmo e você não nutre as tuas refeições, não coloca nutriente nas tuas refeições ao longo do teu dia, na tua alimentação, o peso também não vai sair do lugar. Então, vocês estão entendendo? Esses são os 3 pontos que eu queria que vocês saíssem daqui hoje com muita clareza. Eu preciso entender, em primeiro lugar, se a minha casa está arrumada. Quem é a minha casa está arrumada? É o meu corpo. O meu corpo hoje me permite emagrecer? O meu corpo hoje está bem nutrido? Eu tenho um corpo desinflamado? Ou eu tenho um corpo cheio de sintoma? Eu tenho um corpo que está me mostrando ali que está tudo fora do lugar? Eu vivo sentindo um monte de coisa? Se você vive sentindo um monte de coisa, esse corpo não está bom. Oi, tudo bem, Lúcio? É Lúcio mesmo ou é Carlúcio? Esse corpo não está te permitindo hoje emagrecer. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso arrumar a minha casa. E quando eu falo de arrumar a minha casa, eu preciso arrumar a base. Eu preciso dar suporte para o meu corpo desinflamar, fazer regeneração metabólica e emagrecer. Além disso, eu preciso entender se eu não estou beliscando muito, eu preciso entender se eu não estou comendo um monte de excesso e não estou percebendo. Para trazer isso para a consciência e sair do automático, eu preciso passar a beliscar menos. Eu preciso registrar. Olha o relato aqui, gente, da Tônia, dizendo que quando ela passou a registrar os beliscos, ela perdeu 7 quilos. 7 quilos é mais do que um manequim. Se você, a mulher, não está cabendo nas tuas roupas e você quer voltar a caber nas tuas roupas, se você perde em média 5 quilos, você reduz um manequim. Olha que maravilha! Reduzir um manequim só reduzindo belisco. Comendo bem, comendo comida, reduzindo só os beliscos. E são os beliscos que você hoje não quantifica, que você não imagina que você belisca tanto. Você só vai ter a noção disso quando você começar a anotar. E aí você vai anotar, 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 e daqui a pouco, quando você subir na balança, a balança vai ter caído. Não é mais aquele desespero da balança que não cai por nada. A coisa vai ter feito sentido. É isso que eu quero que vocês entendam, eu quero que faça sentido para vocês. Eu quero que a coisa funcione, que vocês entendam. O meu peso está estagnado por quê? O que eu preciso aprender para o meu peso voltar a cair? Tem belisco? O corpo te permite emagrecer? Será que você hoje
tá aí, né, fazendo um monte de loucura, tá fazendo dieta radical, dieta restritiva, se tá fazendo dieta radical e restritiva, isso pode estar dificultando esse emagrecimento de acontecer. Se você está aí cortando carboidrato loucamente por um longo período de tempo, pode ser que isso te ajudou a perder os primeiros quilos, mas agora não está fazendo mais. Pode ser que o jejum intermitente já funcionou para você, mas agora não está funcionando mais. É ciclar estratégia. O corpo não quer emagrecer, ele quer continuar como ele está. Ele quer que você pare. Então ele tenta te parar a todo momento. Mas se você não alcançou o teu objetivo, você não vai parar ainda. Não é para você parar, é para ciclar a estratégia. Fiz o jejum por muito tempo, perdi 5 quilos, mas quero perder mais. Chega de jejum. Próxima estratégia. A gente vai tentar uma low carb, a gente vai aumentar esse carboidrato, a gente vai fazer uma dieta cetogênica. E, gente, low carb tem vários tipos, várias porcentagens. Tem low carb com 20% de carboidrato, tem low carb com 30%. Dieta cetogênica tem várias porcentagens, várias distribuições. Tem cetogênica com 50% de lipídio, tem cetogênica com 40%. Então, a verdade, muitas vezes, é que vocês começam a fazer essas estratégias da forma errada. Vocês acham que low carb é no carb. Vocês saem cortando todo o carboidrato e aí fica restritivo demais. O metabolismo que estava lento fica mais lento ainda. O metabolismo que estava sem energia fica mais sem energia ainda. Por quê? Porque você achou que estava fazendo a estratégia certa e estava fazendo errado. Pior ainda. Então, olha quanta coisa hoje está fora do lugar e não te permite que o teu peso estagnado caia. Não te permite que o teu peso saia do lugar. Então, mulher, eu quero que você hoje saia daqui entendendo que chega de sair cortando tudo. Ah, meu peso estagnou, o que mais eu corto? Eu não sei mais o que cortar. Não é para sair cortando, não. Não é essa a chave do teu emagrecimento. Não é essa a chave desse peso voltar a cair. Para esse peso voltar a cair, você precisa ciclar a estratégia, reduzir o belisco, desinflamar esse corpo, fazer regeneração metabólica. É justamente isso que as mulheres aprendem aqui. É justamente isso que as meninas aprendem dentro do MCI. Autonomia no processo. Como? Ih, meu peso parou, ciclou a estratégia. E eu tô com o corpo inflamado, o que o meu corpo está querendo me dizer? Como que o meu corpo está querendo se comunicar comigo? A grande realidade é essa, gente. O corpo fala. Ele fala com a gente. Ele mostra que alguma coisa não está bem. Ele mostra quando alguma coisa está errada. A gente que muitas vezes está tão no automático, na loucura da vida, que a gente não percebe nada disso. Oi, Simone, tudo bem? Saudade, boa noite. Então, é trazer de volta isso. Eu preciso voltar para a minha realidade. Eu não posso me desesperar porque o peso estagnou. Eu preciso olhar para dentro. O emagrecimento, gente, é muito mais do que come, não come, corta, não corta. É olhar para dentro. O que meu corpo está querendo me dizer? O que o meu corpo está me mostrando? O que eu posso mudar aqui de diferente? Mudei. E aí? O peso voltou a cair? Ah, legal, o peso voltou a cair. Opa, comecei a sentir que as roupas estão ficando mais larguinhas. É isso. É nutrir o corpo. É dar nutrientes para o teu metabolismo. É melhorar os sintomas todos que você vem sentindo, porque esses sintomas estão te mostrando que o teu corpo não está bem, que ele está inflamado. Um corpo inflamado tem muita dificuldade de emagrecer. E aí você se desespera e corta. Então eu preciso que você saia daqui hoje entendendo isso. O que eu preciso não é mais sair cortando tudo porque meu peso estagnou. Eu preciso olhar para todos os pontos que a Lari falou. Eu preciso cuidar de tudo isso que a Lari falou. Eu preciso entender se esse corpo está inflamado, se eu estou cheio de sintoma. Eu preciso cuidar da casa, cuidar do meu corpo, da minha saúde, parar de desistir no caminho, parar de jogar tudo para o alto. É a tua saúde que a gente está falando. Pensa no exemplo que eu acabei de dar justamente do trabalho. Você pode, de um dia para a noite, cheio de conta para pagar, dizer que você vai parar? Ah, eu não vou mais trabalhar, não. Não pode. E isso, você não pode fazer isso com a tua saúde, com o teu corpo, com o teu emagrecimento. Se você parar, você não chega lá. É isso. E muitas vezes você não chega lá porque você para. Para antes da hora, se desespera. Eu quero que você saia daqui hoje com essa luz. Eu não posso parar.
o meu peso estagnou, eu vou trocar de estratégia, eu vou cuidar da base do meu emagrecimento e eu não vou parar. Eu tenho certeza que vocês conhecem outras mulheres que também estão vivendo isso, que estagnaram o peso, que não sabem mais o que fazer, que estão loucas para emagrecer e estão perdidas, né? Que estão desanimadas, querendo desistir. Compartilhe essa live com essas mulheres. Elas precisam pensar sobre tudo isso. Elas precisam ter forças para não parar mais. E é isso, gente. Chega de parar, chega de desistir. Onde o emagrecimento vai te levar hoje? Em que lugar? Onde você quer chegar? O que de positivo para a tua saúde, teu emagrecimento vai te permitir? Você vai ter mais energia, mais disposição, vai trabalhar melhor, vai render melhor, é o raciocínio que vai melhorar, são as dores no corpo, você vai conseguir fazer aquela cirurgia que depende que você emagreça para conseguir fazer. Aonde teu emagrecimento te levará hoje? Chega de desistir. Para de achar que esse peso está estagnado e tem que cortar tudo. Vamos aprender a cuidar do que precisa ser cuidado, a fazer da forma correta. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, compartilhem essa live com outras mulheres que precisam parar de desistir, que estão com o peso estagnado e não sabem mais o que fazer, que elas precisam entender que elas precisam cuidar de todos esses pontos. E eu garanto que cuidando disso tudo, esse peso vai sair do lugar, sem sombra de dúvidas.